Tá gravando. Oi, turma. Boa tarde para vocês de novo. Primeiro eu vou me apresentar, falar um pouquinho, né, da nossa demora, da disciplina, e aí a gente vai conversar. Hoje a aula, ela vai ser mais introdutória para vocês, para a gente pensar, né, primeiro, por que estudar essa disciplina aqui e entender já esse motivo. O primeiro conteúdo da ementa, tá? Que é a introdução à administração. Então, primeiro, né, meu nome é Paula, eu sou administradora mesmo, eu tenho graduação em administração, tudo que eu estudo é ligado à administração, ainda não fiz nenhuma interdisciplinaridade de ir para outras áreas. Sou professora faz pouco tempo e por uma escolha, né? Eu me graduei, antes da graduação, eu já trabalhava na área da administração, tanto é que assim, eu fazia outra coisa que eu não concluí, fazia jornalismo, que era uma área, e aí eu entrei para a faculdade de administração por causa do trabalho, e aí foi onde eu me apaixonei, que aí eu já fiz especialização, terminei o mestrado recentemente, então assim, além de ser professora, sou aluna também, e aí deixei o mercado para dar aula, foi uma escolha, é algo que eu gosto de dar aula, não é, né, foi o que apareceu, não, foi uma escolha mesmo, só que eu estou aprendendo. E aí, talvez, assim, esse momento que tá difícil para todo mundo, né? Para vocês, para a gente, não é que eu não esteja sofrendo, mas, assim, talvez, assim, perto de alguns outros professores que já tinham um costume grande na sala de aula, né? Já tinha prática da sala de aula ali presencial, eu estava aprendendo aquela prática. Então, para mim, tanto aqui o online, quanto é um aprendizado. Não tenho prática e nenhum, tenho uns 3 anos que eu comecei a ministrar aula, tá certo? E geralmente para a graduação. Mas para o técnico, desde o ano passado aqui no IFRO, eu dou essa disciplina de empreendedorismo. Já ia falar de empreendedorismo, que é amanhã, né? De gestão, geralmente, antes era esqueci o nome da professora. Mas não era eu. A primeira vez que eu vou ministrar essa disciplina, tá? Eu estava ministrando empreendedorismo para o terceiro agro. Eu esqueci o nome da professora, agora fugiu. Ela está de licença, bem legal ela. Deixa eu pensar aqui. Tá bom? Ah, tá. E aí, então, aí estava de férias, né? Deu um probleminha com a data, com a gestão, então por isso que a gente começou um pouquinho atrasado, mas também não vai prejudicar a disciplina, tá? Essas aulas eu ainda não vou adiantar, vou deixar... Não é a Juliana não, Thiago. Daqui a pouquinho eu falo o nome dela. É Késia, desculpa, pronto, Késia, lembrei. E aí... Então, assim, né, teve essas aulas, eu vou deixar mais para o final. Quando tiver aula vaga, aí eu pego, a gente adianta o conteúdo, tá bom? Para poder igualar. Acho que foram 2 aulas só, não vai prejudicar em nada a disciplina, não, tá bom? A gente vai adequar a quantidade. Deixa eu ver. Acho que eu vou começar fazendo a pergunta primeiro para vocês, tá? Aqui, ó. Por que estudar essa disciplina, né? Vocês estão formando em técnica e agropecuária. Aí eu queria ouvir de vocês, tá? Não, né, não tem certo nem errado, eu só queria mesmo saber a expectativa de vocês, porque assim, a gente estuda tanta coisa e às vezes não sabe nem o motivo daquilo, né? E principalmente fica pensando um monte de coisas diferente. Por que vocês acham que, como técnico agrícola, precisa estudar gestão? Alguém tem alguma ideia? Né? Por quê? Só para, às vezes, tá faltando disciplina aqui para vocês e vamos colocar mais essa. Pode falar, Lucas. Aprender a administrar propriedade. Aprender a administrar propriedade? Ótimo, é um começo. Quem mais? Só o Lucas? Bom, professor, a matéria pode auxiliar também quando a gente já estiver formado em relação do mercado, né, agrícola, valores, produtos, né? Por que o produto X está aumentando, por que o produto X está diminuindo, né?
É esse negócio envolvente a economia rural, né, mais ou menos, acredito eu. Isso mesmo, Alisson. É assim, a gente vai ver que, porque quando a gente pensa em administração, a gente pensa em empresa, né? E aí a gente precisa pensar, sei lá, administrar, a gente começa por tomada de decisão. Mexer com dinheiro para ficar rico. A gente vai ver essa parte aí, Elvis. Mais ou menos isso. Tá muito ligado, a administração, ela está muito ligada à economia. A gente vai ver as outras áreas também que ela está relacionada. Deixa eu já passar aqui para começar a falar. Eu gostei da resposta de vocês. Então, aqui, ó, como que a administração se relaciona com outras disciplinas? Todas essas disciplinas aqui, elas estão dentro da área de ciências sociais. O que está diretamente, assim, talvez do que vocês não têm... Não, acho que é só sociologia e filosofia, né, que vocês vão estudar, que estudam já no médio. Mas aí ela envolve economia. E por que essas ciências sociais? Quando a gente pensa em administração, a gente pensa somente em empresa, tá? E não é, né? Todas aquelas disciplinas, elas estão relacionadas com pessoas, com a sociedade, com organização. A gente vai ver que organização e empresa são coisas diferentes. Então, quando eu penso em administração, não é só ficar rico, tá? Mas é uma forma de administrar o dinheiro, como é uma forma de administrar vários tipos de recursos, que a gente vai entender também. É pensar em pessoas, porque eu não consigo ter uma empresa ou ter uma organização sem pessoas, tá certo? E aí, começo da própria vida, né? Tá, deixa eu passar aqui. Então, ela está relacionada com todas essas disciplinas aqui, porque está ligado na área de ciências sociais. E aí a gente fala que a administração, ela está na ciência social aplicada, tá? Que aí envolve um pouquinho do que o Elvis falou, que é o dinheiro, tá? Porque as outras, ela está falando de pessoas, mas não envolve recursos, tá? Pessoas são recursos, mas a administração, ela vê o recurso humano uma forma também de ganhar dinheiro, tá? Aí aqui é o que a gente vai ver hoje, tá? O que é administração, o que é gestão, o que é organização, que são três coisas diferentes. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais chata, vai ser mais falado, porque eu preciso primeiro que vocês tenham esse entendimento inicial. E aí, na próxima, a gente vai ser uma troca, tá? Vai ter atividade já na aula, mas não adianta eu pedir algo para vocês por enquanto, se a gente precisa ter pelo menos essa noção, tá? Da disciplina. Então, o que eu trouxe aqui primeiro? O que é o significado de administração? Que é diferente de gestão e que é diferente de organização, tá? A administração, toda vez que a gente fala, é sobre esse processo aqui, ó, que é planejamento, organização, direção e controle. Então, não tem como eu ser um administrador sem pensar nessas quatro. E aí, a gente vai ampliar esse pensamento que um administrador não precisa ser aquela pessoa que é formada em administração, não, tá? Que eu esqueci quem falou. Eu tenho uma propriedade rural, né? Tenho uma empresa familiar. Precisa de administrar, eu tenho minha economia, eu vou precisar administrar, e aí eu só consigo fazer uma administração correta através desses 4 passos aqui, tá? Planejamento, organização, direção e controle, daqui a pouquinho a gente vai ver cada um. Porém, que eu não adianta eu ter esse processo de administração se eu não tiver, ele é um elo, tá? Com esses 3 aqui, ó. Então, para eu administrar esse processo, eu preciso ter recursos. Esse recurso, como eu falei, não é só dinheiro, tá? Hoje, pessoa, informação e conhecimento são os recursos mais caros que nós temos, tá? Dinheiro, ele geralmente, ele aumenta através das pessoas, informação e conhecimento. Tempo, dinheiro, instalação, e aí a gente vai, produtos, serviços, isso são recursos, certo? E aí, se eu não tiver um objetivo para esses recursos, também não vai adiantar eu fazer esse processo. Então, eu preciso ter um objetivo, ter o recurso, e aí eu vou fazer através desse processo que a gente fala que é o processo administrativo, tá? Tudo bem até aí? Vocês conseguem fazer esse link dessas 3? Sim. Beleza. E aí, aqui eu coloquei o fluxo, tá? Das 4 ações que nós temos na administração, que é o planejamento, organização, direção e controle. Então, eu tenho o controle dos recursos,
vou começar aqui no planejamento, né? A administração, ela é um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar. Esses 4 processos. O que ele vai fazer com esses 4? A aplicação de recursos. Esse recurso ele pode ser humano, material, financeiro, informação, visando a realização de um objetivo, tá certo? Aqui a gente conseguiu fazer o link daqueles 3, né? O objetivo, os recursos e os 4 processos da administração. Então, deixa eu colocar nesse aqui, ó, aí eu volto aqui. O que é o planejamento? É o estabelecer metas, objetivos, missão, examinar a alternativa, determinar a necessidade de recursos. É eu conseguir pensar antes de fazer. Isso é um planejamento, né? Analisar uma situação, ver o que eu quero com aquilo antes da ação propriamente dita. E aí, o que é a direção? A direção a gente entende como uma liderança, né? Que é conduzir e motivar os empregados na realização de metas organizacionais, estabelecer comunicação, apresentar solução e gerenciar. Por que ela está ligada ao planejamento? Geralmente, se eu criar uma meta, se eu tenho um planejamento, eu preciso direcionar essas ações. Provavelmente eu não vou fazer isso sozinha, então eu preciso ter uma liderança. E aí a organização, se eu tenho mais pessoas para fazer isso, quem que vai fazer o quê? Os meus produtos, né? Em qual quantidade que eu vou fazer o quê? Então, organizar cargos, estrutura, posição de pessoas, aqui fala posição de staff. Quem que auxilia quem? Coordenar atividades, estabelecer políticas, o que pode, o que não pode, definir a alocação de recursos, então, quanto dinheiro que eu vou gastar para isso, se eu ganho X, ou eu vendo X, quanto que eu posso investir a mais para aumentar esse meu lucro? Então, eu penso antes, vou pensar como liderar essas pessoas, como conduzir através da organização. E aí, esse aqui já seria o último passo, que é o controle. Por quê? Aqui eu vou ver como que está andando isso aqui. Será que o meu planejamento está certo? Será que eu preciso alterar alguma coisa? Será que da forma que eu organizei está certo? Então, é o controle. É saber se o que eu pensei, o que eu estou fazendo, o que eu estou liderando, está dando certo. E aí, esses 4 vai ser uma atividade que eu vou colocar para vocês depois da aula, tá? Sobre essas 4, tem alguma coisa que vocês gostariam de incluir, alguma observação, alguma coisa que vocês não entenderam? Que a gente já vai passar para uma outra parte. Tá tranquilo. Tudo certinho? Vocês já tinham visto esse conteúdo? Tá tão fácil assim? Da próxima vai ser mais difícil assim? Por enquanto tá de boa. Então tá bom, Gabriel. Aí aqui eu trouxe o que é a gestão. Então, o que é o processo administrativo? O que é a administração? É aquele processo administrativo, tá? Que para eu fazer o processo, eu preciso ter um objetivo e preciso ter recursos. Gestão, porque quando eu penso em administração, e se eu falo gestão, a gente pensa que é a mesma coisa, tá? E aí aqui a gente vai ver que não é. Então, o que é gestão e como se configura as organizações na contemporaneidade, que é a atualidade, né? E aí, por isso que hoje, quando eu falei para vocês que pessoas é o recurso mais importante, é por causa do período que nós estamos vivendo. Daqui a pouco eu acho que vai ficar melhor de eu explicar, senão eu vou adiantar conteúdo. A gestão, ela é um ato relacional que estabelece entre pessoas, espaço e tempos relativamente delimitados, objetivando realizações, expressões de interesse de indivíduos, grupos e coletividade por meio de tecnologia, instrumento de ação e regulação social. Então, a gestão, ele está ligado com pessoas. E aí aqui não é só pessoas a gente pensando como recurso, tá? E aí a gente vai ver daqui a pouquinho a organização, porque a organização é qualquer grupo de pessoas. Então, quando eu tenho uma organização, eu preciso ter uma gestão. E aí, quando a gente falou que a administração tem aquele processo que tem recurso, uma empresa, ela é uma formação, uma empresa só existe porque também tem pessoas. A gente não consegue ter uma empresa sem pessoas, nem que seja o próprio dono, né, tenha só o dono, por pessoas. Então, por mais que um
tem a ligação com a outra, a gente não tem o entendimento que administração, gestão e organização é a mesma coisa, tá? Administração é um processo, gestão é eu conseguir ter uma relação com pessoas, e aí aqui ele está falando de espaços e tempos, é porque a gente não vai entrar tanto no mérito da administração mesmo, mas cada período as pessoas elas tinham uma função dentro da empresa, e aí quando a gente fala de hoje atualidade, né, as pessoas hoje elas são mais importantes. Tudo a gente consegue copiar, né? Quando eu falei para vocês que dinheiro não é tão importante, né, entre aspas, tá? Né, a gente brinca, né, que dinheiro não é importante, então me dá o seu. Mas qual é esse entendimento que as pessoas são mais importantes que o dinheiro? Vamos pensar em grandes empresas multinacionais que elas têm a mesma capacidade de adquirir recursos, tá? Então, se uma empresa compra, sei lá, a melhor tecnologia, a outra, ela vai conseguir também. Então, assim, hoje, uma empresa, para ela conseguir se diferenciar de uma outra, não é tanto o dinheiro, não é tanto a tecnologia, e sim as pessoas. Por quê? Aí entra também o conhecimento, né? O que a minha equipe tem de diferente? O que a minha equipe consegue criar antes do meu concorrente? E aí a gente vai entrar um pouquinho depois, vai estudar sobre gestão de pessoas, eu acho que está na nossa ementa, e a gente vai ver qual que é o período, qual que é a importância, como que a gente precisa pensar. E aí, principalmente, eu só queria que, assim, por enquanto, ficasse na cabeça de vocês, assim mesmo, refletir, né? Se a gente pensa tanto em tecnologia e aí o que tem hoje o mercado de trabalho, a gente fala assim, várias funções estão saindo, né? Quando a gente pensa em agropecuária, para poder aumentar a produção, tudo é a base de tecnologia, né? Robô. Então, assim, várias pessoas estão perdendo emprego, a gente está conseguindo aumentar, né? Tudo que é manual ali, hoje é feito por robô, por inteligência artificial, certo? E aí, como que vocês acham que se a inteligência artificial, a tecnologia, ela está crescendo tanto, como que as pessoas seria mais importante que isso? Vocês têm alguma noção? Ou às vezes acham também que isso não funciona assim? Que a tecnologia ela é superior às pessoas? Se as pessoas que as criam. Começa por aí, né? Tem também a comunicação, né? Você, por exemplo, se você produz um produto, você tem que vender ele. Um computador não vai chegar em você e te ofertar o produto. Tem que ser uma pessoa mesmo, né? Que saiba vender, que saiba se comunicar, né? Então, aí, ó, assim, a gente nem vai entrar tanto nesse, nem nas outras aulas. Mas aí é que tá. Hoje, quando vão vender um aparelho telefone para você, aquelas linhas, quem te liga não é mais o call center agora, né? Ele é automatizado. Então, assim, não tem mais pessoas ali ligando para vender. Oi, Damião. Pois é, a inteligência artificial é tão boa que qualquer coisa que você pesquisar aí, seja no Facebook ou no Google, ela automaticamente vai começar a recomendar essa coisa para você. Qualquer site que você entrar vai estar recomendado. No Facebook lá, né? Os algoritmos que a gente fala. Sim. Então, ele toda a tua vida para saber o que você quer comprar. E aí, ó, eu vou colocando por enquanto só questões para você pensar hoje. A gente não vai tratar sobre isso na aula hoje, tá? Mas assim, ó, vamos pensar, igual o Alisson falou que não vende, né? Mas pensa assim, ó, para eu conseguir vender alguma coisa, eu preciso ter aquele conhecimento do produto. A melhor inteligência artificial do Brasil, que tem até uma mulher, né? Tem várias, tem da Magazine Luiza. Então, eu preciso vender um produto, então eu preciso conhecer sobre aquele produto. Sei lá, vamos falar sobre remédio. Que para vender remédio tem que conhecer as bulas do remédio. Será que uma pessoa consegue decorar e conhecer tão facilmente e não esquecer da mesma forma que um robô? Será que uma pessoa tem a mesma capacidade para vender? Nem um pouco. Nem um pouco, não é? Então, aí, ó, eu vou fechar, assim, a gente vai
tratar disso no outro, mas para fechar ainda com essa dúvida, tá? Qual que é a diferença das pessoas para a automatização? A gente tem que pensar que o que o robô não tem? É o contrário, tá? A gente não vai ficar tentando entender ou competir com o robô, porque a gente não vai conseguir em coisas que essa tecnologia já possui. E aí sim no que eles não possuem, que vai mais para a área cognitiva, tá? Que é pensamento, né? Tomada de decisão, estratégia, emoção, sentimento, aquela questão de liderança, de saber lidar com o outro. O robô, se uma pessoa está nervosa ou não, ela vai te tratar da mesma forma. E a gente consegue, dependendo da nossa inteligência emocional, se sobressair no mercado por causa de sentimento, né? De como que eu vou lidar com um cliente que está estressado? Será que eu vou ficar mais estressado com ele? Ou será que eu vou saber resolver a situação? Então, está muito ligado à área cognitiva e estratégica do que a gente pensar em qualquer outra forma de trabalho que seja repetitiva, tá? Então, a gestão, ela está ligada com pessoas, tá certo? E aí é que ele fala em espaços e tempos, porque antes a gente não tinha essa preocupação da tecnologia, né? Então, as pessoas, elas eram contratadas, tinham que fazer o serviço ali e pronto, e ainda assim existia essa gestão que seria, a gente pode falar, um departamento pessoal. Hoje, além do departamento pessoal, existe RH, consultoria. Então, isso que fala de espaços de tempo, tá bom? Cada espaço, a gestão entre a relação dessas pessoas foi se modificando. E aí, organização. Então, organização é um conjunto de pessoas que dividem o trabalho entre si e utilizam recursos para alcançar objetivos. Que não é a mesma coisa de empresa, tá? Porque eu posso ter uma organização sem fins lucrativos. E será que uma organização sem fins lucrativos é uma empresa ou não? Vou dar uma dúvida para vocês, tá? Mas o que é empresa? Ó, uma organização que trabalha para obter lucro mediante o fornecimento de bens e serviços demandados pelos clientes. Então, eu só considero uma empresa quando o objetivo dela é obter lucro e ela precisa ofertar algum produto ou serviço, tá? Ela precisa vender alguma coisa, o lucro dela é através da venda. Agora, a organização, eu tenho vários tipos de organização política, organização social. Isso, eu não preciso vender nada, eu preciso ter um conjunto de pessoas com o mesmo objetivo, né? Eu vou trabalhar com o mesmo objetivo, mas não é com fins lucrativos. Isso é conhecido como uma organização. Agora, quando o fim é o lucro, aí é uma empresa, tá certo? Tudo bem? Ok. Tudo. Professor, Oi. então no caso as ONG, elas são organização, então, né? É uma organização social. Aí, só que hoje a gente já tem, que aí não seria bem uma ONG, mas a gente vai ver que tem organizações sociais que o único fim dela não é o social, tá? Ela tem, o fim maior seria o social, mas a gente fala sobre o empreendedorismo social. Se eu conseguir vender alguma coisa, mesmo que o fim não seja o lucro, mas eu preciso ter dinheiro para manter, né? E aí a gente fala de sustentabilidade. O nível de enriquecimento ali de sustentabilidade, ele é variável. Você pode falar para mim assim, ó, para eu ser sustentável, eu preciso ganhar R$1.000 aqui. Mas tem gente que para ser sustentável precisa ganhar R$10.000. Então, a gente não tem como falar assim, ó, o nível é social, mas até que ponto? E aí isso, ela é mais conhecido, né? O empreendedorismo social, que mesmo que ele seja uma organização social, é considerado uma empresa porque ele vai ter um fim de produção que, independente porque quando a gente fala de social, não existe a palavra lucratividade, tá certo? Por isso que a gente fala de sustentabilidade. Eles falam, tem uma outra palavra que eu esqueci,
quando é cooperativa? Alguém lembra? É distribuição, não é de lucros também. De renda, eu acho que tem uma outra palavra, porque não é lucratividade, tá? Mas a diferença principal é eu ofertar um serviço. Porque quando a gente está falando de organização, uma ONG, o que, que ela faz? Ela vende alguma coisa? Vocês já viram alguma ONG vende alguma coisa? Não. Isso. Então, essa é a principal diferença, tá? E, além disso, é vender com lucratividade. É o que torna isso ser uma empresa. A organização é um conjunto de pessoas que têm o mesmo objetivo. E aí, a gente vai ver agora como que a gente vai identificar. Como é o princípio? Como é que eu consigo identificar as empresas na economia e como que eu consigo identificar... Só quando tem as rifas, camiseta, né? Um monte de coisa que faz... Mas aí não é lucro, tá? É para manter. Digamos assim, a ONG, para sustentar, ela precisa assim, alimentar, as pessoas têm a manutenção do prédio. Então, nunca é para pagar o salário de alguém. Uma pessoa para trabalhar numa associação, ela não pode receber um salário para estar ali, entendeu? Diferente de uma pessoa que trabalha numa cooperativa, né? Ela vai receber um salário, tá certo? Ó, alguém aqui sabe me explicar o que é isso? Setor primário, setor secundário, setor terciário? Tá ali o exemplo, mas alguém etapas sabe? de produção do produto? Oi? As etapas de produção do produto? Ele se dá uma etapa, mas aqui, ó, é como eu identifico, né? O que é o setor primário? Ó, quando a gente fala agricultura, pecuária e mineração, que tipo de produto é esse? Seria a matéria-prima? Isso, exatamente. Então, ó, quando a gente tem o setor primário, eu estou falando sobre a matéria-prima antes da transformação. E aí, ó, aqui é onde o Brasil domina, não é? Que a nossa economia ela é fundamentada na matéria-prima? Não é assim? É. Uhum. E aí, ó, o que é o setor secundário? É a indústria. É quando eu pego essa matéria-prima e faço a transformação dela. Então, o setor secundário seria essa transformação que o Brasil, ele possui, mas está longe ainda de ser referência, né? A nossa economia é um percentual baixíssimo na área de transformação e de tecnologia também, que envolveria, a gente precisa de tecnologia para poder fazer a transformação dessa matéria-prima, né? E aí tanto é que nós somos um país rico, mas ele é considerado subdesenvolvido. Nós somos um país rico em produção, né, de matérias-primas, mas nós somos considerados um país subdesenvolvido porque nós não temos a transformação dessa matéria-prima, certo? E aí, ó, por último, é o setor terciário. O que é isso? Comércio e serviço. Então, aqui é a prestação de serviço. Tudo que eu preciso para... É prestação de serviço, tanto do comércio quanto do serviço, que é a mão de obra, né? Que é o banco, diversão, segurança, saúde, turismo e cultura. E aí vocês acham que o Brasil, ele tem alguma vantagem, alguma referência no setor terciário? Ou não? Só no primário? Os nossos bancos têm alguma relação assim? O banco é um setor de serviço. Não, mas diga assim, mas nós temos um dos maiores bancos, né, do mundo, praticamente. Os nossos bancos, eles entram na lista dos maiores, né? Sim, o Banco é o Banco do Brasil. Brasil e Itaú, né? Itaú também parece que entra. E mesmo sendo privado, entra. Então, é assim, ó. É igual eu falei para vocês. Financeiramente, o Brasil, a maior parte da economia do Brasil é no setor primário, certo? Mas, onde é que as pessoas estão empregadas? No setor terciário. O Brasil, quando a gente fala sobre taxa de pessoas produtivas, eu esqueci a sigla agora, mas é assim, ó, porque tem a quantidade de pessoas que
existe no Brasil. E aí a gente tem uma taxa, deixa eu pesquisar aqui no Google, que eu acabei esquecendo. Tem a taxa das pessoas que somente trabalham, né? Que é o que faz a produção, que gera renda. Deixa eu ver aqui, taxa de trabalhador. Que é onde está no Brasil, no setor terciário, tá? Taxa de trabalhador. Deixa eu só ver como que é o nome certinho para eu falar para vocês. IBGE. Ai, gente. Alguém sabe? Eu coloquei Google, taxa de trabalho também, não adianta, né? Taxa. Como calcular a taxa de trabalho? Ah, não estou achando. Ó, quando a gente fala no total da população, a gente está considerando as pessoas. Eu vou explicar porque eu não lembro o nome da taxa, tá? E eu saí rápido numa reunião para vir para cá. Quando a gente fala da população total, nós estamos falando de bebês que acabaram de nascer, nós estamos falando de pessoas que estão aposentadas, nós estamos falando de pessoas que estão desempregadas. Todas essas pessoas, elas não geram renda para a economia, certo? Então, elas estão excluídas dessa taxa. Quando a gente fala sobre a taxa da população, acho que é a população ativa, é onde elas estão aqui, ó, no setor terciário, tá? Porque, se eu tenho pessoas trabalhando, né? Aonde que essas pessoas no Brasil estão trabalhando? Será que é na matéria-prima? Será que é no secundário? Não. No Brasil, elas estão no setor terciário, que é de comércios e serviços, tá? Então, por mais que a grande parte da economia esteja aqui, ó, na área de produção, as pessoas, elas estão empregadas, a maioria no setor terciário, tá? Vocês entenderam? Ficou complicado? Porque eu acabei esquecendo a taxa? O Damião quer falar disso? É o PEA que a senhora estava querendo falar? PEA! População economicamente ativa. Isso aí, garota. Desculpa, que eu esqueci de trazer. Diz, Damião. Eu ia falar a mesma coisa. Ah, então tá bom. E eu olhei aqui no grupo e não achei a bichinha ainda. Mas é essa mesmo, tá? Então, ó, aí você viu lá, setor primário, setor secundário, setor terciário. Isso é onde a gente consegue identificar como que é a economia. Agora aqui, ó, quando eu tenho primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, é onde eu vou conhecer como que cada organização está dentro daquela economia. Será que existe indústria no governo? Será que existe eu quero passar. Será que existe empresa que presta serviço no governo? Será que o governo ele produz matéria-prima? O que vocês acham? Ser público, uma empresa pública? Isso. Existe. Existe, não existe? Então, em todos aqueles setores vai ter um tipo de empresa. Então, além da gente saber que olha que ele é diferente, tá? Setor primário, e aí é que a gente vai estar falando do primeiro setor. Então, são coisas diferentes, tá? Um identifica a economia, né? Ó, que é os setores da economia. Agora, aqui, a gente está falando sobre as empresas que estão nessa economia, tá? Então, o primeiro setor, ele é representado pelas organizações governamentais, que são as pessoas públicas, né? Empresas públicas. E aí, organizações privadas com fins lucrativos, que é o segundo setor. Então, aqui a gente entende do mercado, né? O mercado privado, tá? São organizações privadas com fins lucrativos. E aí existe o terceiro setor, que são organizações privadas sem fins lucrativos ou não governamentais. E aí aqui, deixa eu passar, nós temos as pessoas que são privadas com fim público. Então, ó, o primeiro setor, como é que eu tenho? São agentes públicos. Então, quem está lá é um político, né? Ele foi eleito, ele tem uma posição pública, tá?
E aí, ele, quando ele toma uma ação, também não é para ele, né? Não é para um fim privado, é para uma ação pública, tá? E aí a gente conhece como primeiro setor, que é o Estado. Agora, no privado, eu tenho o agente privado, que eu vou agir para eu ganhar lucratividade, não interessa qual que é a minha ação. Eu posso estar na produção, na transformação ou no serviço, mas eu só vou estar fazendo qualquer uma daquela comercialização se o meu fim for obter lucro, aumentar a minha renda. E aí a gente chama o segundo setor, que é o mercado. E aí, por fim, esse aqui foi o último a ser criado, por quê? O Estado, ele não conseguia atender todas as pessoas, né? Sempre, até hoje, tem pessoas passando fome. Então, veio o mercado para vender produtos. E aí, o mercado, nem o Estado, nem o mercado consegue atender a todos. E aí, aqui a gente tem como foi mesclado, né? Eu tenho pessoas privadas, só que os fins dessas pessoas, elas são públicas. Por quê? O fim maior não é o lucro, é eu conseguir organizar, fazer com que, sei lá, o meu bairro consiga, sei lá, o asfaltamento. Então, essas pessoas aqui, elas não estão trabalhando para obter renda, né, dependendo do tipo de empresa. Eu vou trabalhar para poder ser notado por algum desses entes aqui, tá? Então, são pessoas privadas com fins públicos, e aí a gente chama de terceiro setor, certo? Tranquilo? Até aí, podemos passar? Tranquilo. Então tá, isso é a única coisa assim, ó, grava, tá? Que primeiro setor, quando a gente está falando, é sobre os agentes, né, as empresas, e quando a gente está falando em setor primário, a gente está falando de setores da economia, tá? Aí aqui, ó, né, quais são os principais atores sociais quanto às ações sociais. Aí agora eu vou dizer uma coisa que eu disse. Quando a gente está falando de empresa, que é o único fim, a lucratividade, que ele falou, o dinheiro, hoje, não quer dizer que sempre foi assim, tá? Mas hoje essa visão, ela está se modificando, e não é nem tanto por querer, tá? Tem um fim. Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Às vezes, tanto do governo, da ONG, de lá, e principalmente o mercado, que tem essa função mais legalizada, né? Só que, independente, todos eles, para poder ganhar esse dinheiro, precisa ter uma ação social. O Estado, ele não pode ter nenhuma outra ação que não seja social, né? Por isso que ele está aqui fora. A ONG, que é o terceiro setor, ele é mesclado, ele tem ação social, mas tá vendo que ele não está totalmente fora, né? Agora, e a empresa privada? Como vocês imaginam que uma empresa privada pode ter ação social? Fazendo campanha para apoiar alguma ONG? Também. Alguém tem alguma outra ideia? Pensa em empresa grande. Assim, vocês já ouviram alguma propaganda de empresas grandes que tenha por obrigação, tá? Até. Mas hoje a gente pensa, será que alguém compra a empresa porque ela tem uma imagem diferente? Não, ninguém faz ideia. Quando a gente, alguma lei de as pessoas hoje, acho que foi agora, não lembro se foi final do ano ou início do ano, que a Magazine Luiza fez uma promoção só para negros. Quem lembra dessa ação? Eu. Fala, Luana, como é que era essa ação? Eu não recordo. Eu sei que era para negros, não lembro se era para contratar, se era para abrir empresa. Foi para contratar. É para contratar, né? E aí vocês imaginam o porquê que ela fez isso? Que era para ter uma cota?
Tipo, muitas empresas têm a cota, né, racial, até para entrar no isso, tem essa cota. Isso, Pela então, tá cor, vendo? É uma lei, não é? Só que sim. será que ela precisaria fazer esse marketing que estava contratando, avisar? Será que não tinha currículo lá na empresa dela, não, de pessoas negras? Você acha que isso foi positivo para a imagem dela ou não? Com certeza, né? E aí, isso que eu quero que vocês entendam. É assim, ó, e aí, existe várias legislações que obrigam as empresas a fazer ação social, tá? Desde, você pode ver, Natura, Nestlé, elas têm ONGs, né, separadas, acho que é uma empresa de calçado que tem uma fábrica que dá não sei quantos calçados. Então, assim, a Natura tem que ter um negócio de sustentabilidade, que ela cuida de uma tribo. Então, elas fazem isso com os dois fins, né? Um de obrigação, só que essa obrigação, ela se torna muito mais visível porque isso traz vendas, né? Eu sou uma empresa que ajudo também. E aí, uma outra coisa que a gente precisa pensar é que, assim, quem está, né, às vezes mais à frente ainda, o que eu preciso entender? Que quando eu consigo essa ação social, né? Quando a gente for na outra aula, a gente vai ver que é um fluxo, tá? Então, quando eu penso nessa ação social, é para que essas pessoas tenham condições, né? Melhorar uma condição já existente. Então, quando eu emprego, sei lá, alguém que provavelmente não teria uma facilidade de estar ali, aquela oportunidade, eu estou gerando renda para essa pessoa vai comprar de mim. Então, assim, automaticamente, eu estou melhorando o mercado, estou melhorando a economia. Então, o fim, né, o social, ele é bom para todo mundo. Quanto maior a riqueza do país, maior para o privado, melhor para o privado, entendeu? E aí, assim, com essa percepção, as ações sociais hoje, ela não é algo só por legislação, né? Porque eu poderia muito bem atender a legislação e não demonstrar o que eu estou fazendo. Mas tem a visibilidade da minha empresa, a imagem que eu quero passar da minha empresa, que isso vende para algumas, hoje, né? Para algumas pessoas é importante comprar de uma empresa que atende, sei lá, que é sustentável, que é não sei o quê. E tem algumas, se eu quero exportar, eu tenho que atender uma legislação, mas tem principalmente saber que eu preciso fazer girar o dinheiro, né? Vocês já tinham pensado nisso, nessa possibilidade? Tem alguém aí? Sim, professora, tipo, e com o que a Magazine Luiza fez para, tipo, fazer só para contratar negros, tipo, saiu um jornal, então ela foi muito bem falada, entendeu? O Tipo, foi um marketing, né? marketing. Aham. Ela não tinha E, nem, tipo, assim, todo mundo foi falando, né, depois que acabou que teve tanta gente, todo mundo falou, independente, teve gente que criticou a ação, né, teve pessoas que apoiaram, só que, assim, o nome da Magazine Luiza foi lá em cima, independente se estava falando bem ou mal, estavam falando dela, não é? sim. E com E isso garantiu mais compradores. exatamente, você está falando da empresa dela, né? Por maior que seja, tem gente que não conhecia a Magazine Luiza. Você vai procurar, vai buscar o site, né? E acaba comprando. Dessa mesma forma, acho que deve ter uns 2 anos, a Nike também fez isso, tá? Teve um jogador lá nos Estados Unidos, né? Um país muito preconceituoso. E aí teve um jogo que o jogador foi expulso, aconteceu alguma coisa lá, mas assim, foi algo racial. E aí a Nike pegou e. Tá, então, teve. Porque tem 2 anos, tá? E eu peguei esse caso quando eu estava estudando. Eu apresentei ele, eu não me recordo direitinho. Mas eu sei que esse jogador, ele foi expulso, foi por uma injúria racial. E aí o clube não quis pagar o salário dele, entendeu? Ele foi demitido lá por justa causa. O que a Nike fez? Contratou ele como garoto propaganda
e para poder pagar o mesmo salário que ele estava recebendo no time, né? E aí, quando aconteceu isso, no outro dia, teve um outro jogador que era, tipo, eu não me recordo o time, tá, o nome, mas vocês podem pesquisar. Tem 2 anos que aconteceu isso e foi da Nike. Aí, um outro jogador que era muito famoso, ele foi fazer ao contrário, né? Ele falou que a Nike estava como se fosse tirando a legalidade do processo que teve. Aí ele pegou uma meia e rasgou nas mídias sociais, né? Querendo fazer com uma propaganda reversa, né? E aí acabou que, assim, isso ajudou muito mais. Além dela já ter aquela visibilidade, né? De ter ajudado. E aí quando, assim, foi como se fosse uma segunda propaganda. Que aí esse jogador rasgou a meia porque era da Nike, que ele não ia mais ter nenhum produto. Aí vários outros artistas fizeram o contrário, né? De mostrar produto da Nike e ela ficou, assim, como se, sei lá, sem fazer com propaganda gratuita por uma semana. Ali no top tem aqueles negócios do Twitter, né? Que não é arroba, né? Que fala. Na frente, não é? É isso, lá na frente. Então, assim, tem várias campanhas que, às vezes, as empresas se arriscam, né, para fazer isso, mas é sempre com uma estratégia comercial, tá? Pensando em como que vai ser a visibilidade da minha empresa com essa ação social. E isso é ruim ou é bom, né? A gente está aqui falando de administração, está falando de processo que a gente precisa pensar em planejamento e em estratégia, e aí não pense nada disso que eu estou falando para vocês, que é algo ruim não, tá? Pior é se não tivesse, né? Eu não fazer pensando no meu financeiro, não fazer uma ação social pensando no financeiro. Então, seria pior não existir ação social, não é? Vocês concordam? Sim. E se eu não me engano, a dona da Magazine Luiza é uma das mulheres mais ricas do Brasil, né? Eu acho que ela é a única mulher mesmo que está entre as 10 mais ricas. Não é do Brasil, sim, não, do mundo. Do Brasil, ela deve ser a primeira, porque se ela está entre os mundos. Ela é a mais rica do Brasil. Agora, do mundo, eu não sei qual colocação ela está, não. Não, isso, então, eu acho que não, ela é a única assim, ó, do Brasil, né? Ela é a única que está na lista das mulheres mais ricas do mundo. Do Brasil também não sei qual é a colocação dela, não sei nem qual do mundo, mas ela é a única que está nessa listagem como mulher, como mais rica do mundo, tá? Cadê, ó? O Estado ele vem assumindo o papel de articulador, né, facilitando as necessidades sociais da população. Esse distanciamento se dá em função de sua burocracia e das prioridades econômicas. Então, às vezes, o Estado tem dinheiro, tem vontade, mas aí falta tantas outras coisas que ele não consegue atender. Então, hoje, tantas organizações e a sociedade, né, faz um monte de coisa que seria o papel do Estado, tá? E aí aqui ela vem substituindo, né, complementando essas necessidades, e aí a própria sociedade, ela se organiza também para poder cobrar do Estado, tá certo? Essas necessidades individuais, né? Tá. E aí eu trouxe aqui, eu até perguntei para vocês, né, o porquê que estudar administração, e aí já respondendo vocês, que é uma forma, né, de melhorar as organizações gerenciadas. Como é que independente do tipo de empresa e do tipo de organização que eu tenho, eu preciso pensar naqueles 4 processos para poder sobressair. Então, as melhores organizações, ela vai ter o resultado de uma boa empresa. Aí vocês vão me perguntar, mas será que não tem empresa que se dá bem sem administrador, sem pensar nesse processo? O que vocês acham? Que toda empresa começa com esse processo de organização, ou então que não existe empresa que tenha dinheiro que faça esse processo? O que vocês acham? Eu acho muito difícil ter uma empresa sem ter administração. Mais alguém? Ó,
Geralmente, quando a gente está começando uma empresa, a gente não vai, né? E eu acho que o maior mito, assim, a gente precisa tirar, né? Eu sou administradora, mas não precisa ser um administrador para administrar um negócio, tá? Às vezes, a minha experiência da área, eu vou conseguir administrar melhor aquela empresa, porque eu tenho conhecimento e experiência nessa área da minha empresa. Então, o Google começou numa garagem. E então, eu acho que o Google não tinha, ele saiu da faculdade para poder montar esse negócio, não tinha nem conhecimento. É isso aí, a gente vai ajudar mais lá em empreendedorismo. Só que o que eu preciso, que eu gostaria, né, de passar para vocês? Que eu não preciso ser um administrador, mas que se eu tenho um negócio e se eu pensar nesse processo, e eu falei um negócio, mas a gente, né, não precisa nem pensar no negócio, tá? Mas se eu tiver um objetivo, tá? E eu pensar nesse processo de planejamento, direção, organização e controle, você pode ter certeza, não tem como não sair melhor de como se eu não pensar dessa forma, tá? E aí, uma grande a comprovação disso é que toda empresa, né, que ela começa pequeno e aí não vai contratar alguém para poder fazer esse serviço, porque não tem recursos ali, talvez ela não vai chegar, vocês já estudaram sobre a mortalidade de empresas nos anos iniciais? E não é nem porque a pessoa não tem dinheiro para contratar, é porque ela está tão preocupada com a parte que ela conhece, né, da parte de vender produto, alguma coisa ali, que ela não pensa nesse processo de planejamento da empresa, e aí essa empresa não vai para frente. E o contrário também é verdadeiro. Quando essa empresa ela consegue sobreviver no mercado, que ela começa a obter recursos, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é contratar alguém para gerir essa empresa, para pensar. E aí, quando a gente pensa em multinacionais, as pessoas que mais têm, que mais recebem, né, para isso, e eles existem nessas multinacionais, a gente fala em líder, né, tem muitos chefes. Então, assim, para que se eu já tenho ali o gerente do setor, se eu já tenho o gerente do... Para que eu ia precisar de um conselho, né? Vocês já ouviram falar sobre conselho técnico, que não é nem os sócios, e aí ainda tem isso, né? Você para pensar que como empresa, você também precisa fazer parte dela, né? Pagar adquirir ações dessa empresa. Então, quando uma empresa ela dá certo, ela vai, a primeira coisa é contratar alguém para gerir a equipe, para aconselhar o dono, né, da empresa. Vocês concordam com isso? Sim. Eu ouvi falar de conselho de administração, né, de uma empresa. O conselho técnico eu nunca vi, não. Tem o conselho de administração. Tipo assim, só para não cortar, e depois eu deixo a senhora falar, que tipo assim, no caso, como eu vi, as empresas que eram formadas por sócios, não vamos se dizer essas empresas de bolsa de valor, né, que você deposita R$10 e amanhã ganha 100. Vamos se dizer assim, empresas que têm grandes sócios, entendeu? Que os sócios são ativos. Eu vi que eles nomeavam os diretores executivos da empresa e a comissão administradora. Eles nomeavam esses dois cargos, vamos se dizer, né, para comandar a empresa dali em diante. Tá. Isso aí a gente vai aprender quando a gente for falar sobre a documentação da empresa, que aí a gente está falando de ações, né? Quando eu compro uma ação, eu me torno dono dela. E aí tem dois tipos de ações que eu posso comprar. E aí uma dessas ações, ela me dá parte para o conselho administrativo. O que é o conselho? Eu posso ser dono da empresa, mas eu não poder falar por ela, não poder dar a minha opinião por ela, tá? Eu tenho uma participação ali, e aí se ela tiver lucro, eu vou ter a minha porcentagem, se ela tiver perda, eu também não, né, vou também ter que assumir esse risco. Só que aí quando eu compro uma ação, que é ação, esqueci o nome agora, são dois tipos de ação, que aí é um outro tipo de ação que eu tenho direito a participar do conselho, tá?
E aí lá eu vou tomar decisões também. Então, eu tenho como dar a minha opinião, né, participar. E aí, quando fala do conselho administrativo, é porque aí eu tenho um conselho geral, mas eu tenho pessoas que representam esse conselho administrativo. Sei lá, o conselheiro da contábil, o conselheiro financeiro, o conselheiro estratégico. Então, tem um conselho da administração, que são pessoas chaves. E aí, nesse próprio conselho da administração, tem outras pessoas que estão ali para auxiliar também, tá? Vai poder também tomar decisões, tá? Eles não são... o conselho administrativo não é exclusivamente quando tem uma tomada de decisões abertas, né? Não são só eles que são ouvidos. Agora, e por que existe esse conselho, então, né, administrativo? É porque tem coisas que a gente precisa tomar decisão que eu não vou esperar uma reunião. E aí, para poder, vou ter que, sei lá, me reunir aqui com 50 pessoas para tomar essa decisão? Não é. Então, esse conselho administrativo, ele toma decisões que são mais rápidas, né? E aí tem o período lá da reunião, que aí eu vou definir o meu planejamento, participam todas essas pessoas. E aí tem uma outra pessoa, outros sócios que não participam em nenhum desses casos, tá? Acho que é extraordinário. Se eu não me engano, professora, as ações que, tipo, você tem participação, ações ordinárias. Ordinárias e outra extraordinária, não é? É preferencial. Aí, pronto, ó, preferencial é o que dá... não me recordo, mas é isso aí. Preferencial é aquela que, tipo, a que você acabou de explicar, que você, tipo, eu posso comprar ação, tipo, da Ambev, mas aí eu não tenho, tipo, dar palpite. Eu acho que a ordinária já é que você... É o que pode tomar decisão, né? Ah, tá. Uhum. Então, eu sei o que é, gente. Nem sempre eu lembro as palavras ali, entendeu? O negócio, tá certo? Mas é diferente, Alisson. Assim, ó, porque isso que a gente está falando é sobre pessoas, tá? Que já adquiriu, que se tornou sócio, né? Então, se eu sou sócio daquela empresa, eu estou ali tomando decisões, participando, porque eu quero ganhar dinheiro, né? Eu vou ficar mais rico, certo? Agora, quando esse outro conselho que eu te falei, técnico, é quando a gente contrata pessoas, e às vezes essas pessoas, elas nem estão disponíveis no mercado para ser contratadas, não. São consultorias, tá? Como se for, um contrato externo, né? Eu pago por algumas horas de trabalho que ela vai prestar para a minha empresa, e aí para poder me ajudar em planejamento estratégico, em tomar decisões, porque eu não tenho ninguém, independente, né, do nível de conhecimento daquela pessoa, ninguém tem um conhecimento sobre tudo. E aí a gente fala muito de mentores, tá? Quando a gente pensa em consultoria, geralmente são por esses mentores. Uma empresa, quanto maior o nível de capitalização dela, ela vai atrás de pessoas que vão poder auxiliar ela na tomada de decisões, que é para fazer esse planejamento e esse processo administrativo, tá bom? Tá ok, você. Aí aqui, ó, tem um outro, né, que é bem, acho que mais impactante, que por fim, ó, você gerenciará ou será gerenciado. Então, se eu não tiver esse conhecimento, quando eu for trabalhar numa empresa, quando eu for numa reunião, até na turma mesmo, né? Tem as pessoas que são líderes, as que não. Então, aqui, ó, a obtenção de um entendimento do processo administrativo constitui os alicerces para desenvolver habilidades gerenciais e para obter os insights do comportamento das pessoas e das organizações. Então, quando eu tenho esse conhecimento, a forma de eu conseguir me organizar, de ser ouvida, de conseguir participar melhor do processo, de pensar, eu conseguir estruturar, né, as minhas ideias, eu vou conseguir mais gerenciar tanto recursos como posições do que ser gerenciado. E aí, um é bom ou é ruim? Depende do que eu quero, né? Beleza? Beleza. Ó, aí agora a gente tem uma tarefa mais ou menos. Primeiro, eu quero, vocês vão pesquisar o que é eficiência e eficácia
E aí eu vou colocar um link aqui já já para vocês. Vocês vão escrever com a palavra de vocês e dando um exemplo, tá? Então, o que, que é um e o que, que é outro? Dando um exemplo que aí a gente vai discutir, tá bom? Eu vou primeiro pesquisa, que aí eu já vou colocar o link aqui, tá? Professora, isso de Oi. eficiência e eficácia eu estava assistindo ontem. Sério? Mas aí você já tem um exemplo? Onde que você estava vendo? É no caso, a Pode se pode. eficiência. Hã? No Parece... jornal, Ah, tá, no jornal. sobre a vacina do Covid, de dos testes. No caso, a eficácia é uma probabilidade, uma taxa, mas não aplicada em humanos. Aí a eficiência, no caso, isso já depois. Já parece que aplicaram lá em 30 milhões de pessoas e o resultado foi que 90% das pessoas ficou protegida. Ó, mais ou menos. Eu entendi um pouco, mas não consegui diferenciar essas duas, não. Você conseguiu entender qual a diferença de uma para outra para você mesmo? Alguém entendeu o que, que é um, o que, que é outro aí? Trabalho para fazer, trabalho bem feito. Ó, eu vou falar, isso é a coisa mais difícil que tem para a gente conseguir entender na prática. Então, pesquise essas duas palavras, porque trabalho para fazer, trabalho bem feito, não está errado, tá certo. Mas aí eu quero que vocês entendam essas duas palavras para conseguir dar um exemplo. Então, pesquisa aí cada um, que eu vou colocar o link do... que aí é onde vocês vão digitar para mim, que vai ficar como tarefa aqui agora, tá bom? Então, eu quero que vocês consigam dar um exemplo para poder... O que, que é um e o que, que é outro? Para ver se vocês compreenderam mesmo, tá bom? Porque quando a gente lê, a gente parece que é a mesma coisa. Esse exemplo pode ser da vivência de vocês, tá? Vou colocar o exemplo nosso aqui no chat? Não, por enquanto vocês pesquisam. Eu já vou colocar um link aqui para vocês digitarem para mim, tá? Vai ser no Jamboarte, eu estou criando aqui. Professora, é tipo assim, comprei um carro. Aí, tipo, ele vai ser eficaz para mim realizar, tipo, transporte, para mim se locomover. Aí, eficiente é, tipo, a maneira que eu vou executar, entendeu? Tipo, qual vai ser a função dele? Se ele vai executar isso ou isso, da melhor maneira, tipo, melhor carro. É assim? Mais ou menos, aham. Você conseguiu me explicar isso, é isso. Então tá bom.
Ó, eu vou colocar aqui a tela para mostrar como é que vocês vão fazer, tá? Vocês estão vendo aí? Sim. Ó, bem aqui no quarto quadrante, tá? Tem aqui, ó, caneta, apagador, seta. Vocês vão clicar nesse aqui, ó, nota autoadesiva. Clicou nela, ela vai aparecer. Vocês podem escolher qualquer cor. E aí, vocês vão escrever, tá? O nome, se é do A ou do B. E aí, colocar eficiência, qual é o exemplo, e o exemplo de eficácia, tá? Aí, salva. E aí pode deixar que organizar, depois eu organizo, tá? Quem quiser ir na outra página também não tem problema. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Professora, aqui tá parecendo que precisa baixar o aplicativo, é para baixar e fazer? É para fazer, mas não precisa baixar, não. Ele é uma página da internet. Qualquer coisa, Elvis, você faz, e aí depois, quando terminar a aula, você coloca lá, eu vou deixar liberado até de noite, tá? E aí depois eu corrijo. Precisa estar lá, porque por onde eu vou corrigir, e aí ela vai ter uma continuação na próxima aula, tá? Onde é mesmo, só que coloca o nome e a turma? Isso, é só a turma social B, porque nós estamos com as duas, né? Aí você vai colocar um exemplo. Oi? Colocar na página, mesmo em branco aí? Isso, ó, quando você coloca aqui, ó, no quarto, né, nota adesiva, a primeira, desculpa, o quarto. Vem aqui, ó, nota autoadesiva. O primeiro que você vai escrever é o seu nome, depois você coloca se é do A ou do B. Aí você continua escrevendo, né? Ele não para, tá? Não dá enter. Você escreve qual que é o exemplo, e aí quando você terminar, você salva. Mas você consegue, aí sai, né? Não escrevi tudo que eu queria. Você consegue editar ele, tá? Ó, editar, consegue apagar, tá bom? Tá ok. Ô, professora, eu tô clicando no link e tá abrindo no Play Store. Ai, ai. Tipo, para baixar. Tá, então, Luana, faz como eu falei com o Elvis, quem tá, porque assim, não precisa baixar, não sei se vocês quiserem, porque a gente vai usar na outra aula também. Mas, e aí, qualquer coisa por causa de internet, faz no caderno de vocês, só que precisa passar hoje, porque às vezes é por causa da internet, né, que tá aqui na aula. Quando terminar, que a gente já vai encerrar, aí vocês vão lá e colocam para mim. Eu só vou tirar. Por enquanto, ela tá para editar para todo mundo. Daqui a pouco, eu vou colocar vocês vão só conseguir olhar, não vão mais poder responder, tá bom? Tá bom, vou baixar aqui e vou fazer já que vai usar na próxima aula. Beleza. Aparece para mim para baixar também, só que meu telefone tá sem espaço. Como é que fica? Mas eu acho que só tá conseguindo fazer ele pelo link sem ser baixado, quem tá fazendo pelo computador, quem tá fazendo assistindo aula pelo celular tá. Ele tenta pelo Google, porque ele é um aplicativo do próprio Google, do Meet aqui. É Jamboard. Então vou copiar e colar no Google. Não tem onde a gente procura para pôr o e-mail, o Drive, lá deve ter um negocinho desse do Jambo, ou então tem como vocês procurarem. Porque eu já trouxe esse justamente por ser do Google, né, para facilitar. E aí é uma forma da gente escrever, né?
Pessoal, ó, vamos fazer assim, eu vou deixar em aberto para vocês, eu só vou discutir isso na próxima aula, então, porque já tem bastante gente que não vai conseguir. A minha ideia era que a gente conseguisse discutir, e aí eu ia passar uma atividade para vocês lá do AVA. Eu vou colocar esse link lá, já no AVA, vou colocar a atividade também. Hoje, assim, o principal é que eu queria que vocês entendessem a importância da disciplina e o que a gente vai ver, né? Conseguir diferenciar o que é organização, o que é empresa, e a gente vai seguir na ementa também direitinho. Aí, a próxima aula, a gente vai falar mais sobre já o que é o agro, né? Como que a gente consegue entender essa gestão agro? Porque a gente falou da gestão de um modo geral. E eu não quis misturar para a gente não se perder, tá? Então, na próxima aula, já vai ser mais o que essa gestão, ela está ligada para o agro, propriamente, e aí a gente vê também sobre a parte econômica, tá? Hoje a gente entendeu o que é mais administração, o que é organização, como que a gente encontra, será onde que o meu produto está dentro da economia, é mais uma parte introdutória mesmo da disciplina, tudo bem? Sobre o que a gente viu hoje, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma questão? Tem alguma coisa que gostaria de ver também que não viu? Que vocês têm dúvida? Não? Tem alguém aí? Tá tudo bem? A gente pode encerrar a aula. E aí eu deixo essa atividade, já vou colocar, tá aqui, eu já vou colar no AVA também. E ainda vou colocar outra atividade que é sobre aquele processo administrativo, tá certo? Certo. Ok, professor. Então tá bom, obrigada, tá? Pela presença de hoje, a participação. Aí amanhã a gente se encontra de novo, tá? Amanhã é empreendedorismo. Tá bom, professora. Tchau. Bom fim de tarde para a senhora. Tchau, obrigada, tá? Boa tarde. Tchau, tchau, professor. Até a próxima. É.